acordo aí com a pastora Luciana. Tá bom? Vamos orar aqui? Estenda a mão para cá. Pai, aqui está o teu filho. Ele vai estar ministrando a tua palavra. Seja com teu filho neste lugar, abençoando ele, a sua vida, sua casa, os seus negócios, tudo aquilo que ele tem, possui e até mesmo aquilo que ele sonha, deseja. Tu estenda a tua mão. Abençoa, Senhor, de uma maneira especial nessa noite, que vai estar ministrando a tua palavra. A tua graça seja sobre ele, a tua força e o teu ânimo, e que cada um dos teus filhos que vieram nessa noite seja abençoado com esta palavra. Repreenda agora toda a ação do adversário, tudo aquilo que se levanta contra este culto, tudo aquilo que se levanta contra a ministração da palavra de Deus. Que você seja abençoado agora em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Para mim é sempre uma bênção, um privilégio estar trazendo uma palavra da parte de Deus. E eu tenho certeza que o nosso Senhor, Ele sempre tem misericórdia de cada um de nós, daqueles que estão na frente, daqueles que estão ouvindo, porque o Senhor não nos reuniria em vão. Com certeza o Senhor tem uma palavra para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Quando o pastor me falou agora, embora o Hélio seja meu filho, mas ele tem essa qualidade maravilhosa de me avisar uma hora antes. Pai, eu sou pregador hoje. Essa é a minha casa dele. Vai pensar que ele diz, pai, se prepare para quem diz dele. Mas como Deus conhece todas as coisas, o Senhor sabe do propósito do nosso coração, eu tenho certeza que nós temos palavra para cada um de nós. Amém? E eu quero cantar um hino que fala sobre Deus falar conosco. Não sei cantar como um momento, ele é pastor. Não sei cantar como um livro. Eu sou um pouco desafinado. Mas o propósito, para antes de ministrar a palavra, é um hino bastante antigo da harpa cristã, que fala Jesus querido. Aqueles que souberem, desejarem, podem me ajudar, me abençoar. Agora preste atenção na letra do hino. Preste atenção na letra. Nós estamos agora conhecendo. Impressionante várias vezes. Os que têm assim raízes. Por que eu quero cantar esse hino? Justamente para despertar no teu interior, no teu coração, o desejo de ouvir Deus falar. Porque a minha palavra não tem valor nenhum. A minha palavra não vai te acrescentar nada. Mas a palavra que o Espírito Santo colocar na minha boca, esta sim vai edificar a tua vida, vai edificar a tua fé. Diga
Eu estava num momento de muita angústia, muita aflição. Eu tinha acabado de ganhar um emprego, e esse emprego eu chorei muito, chorava demais, chorava no banheiro. Eu era o secretário de um coronel, e eu estava ganhando o que eu pagava para um empregado meu. Um dos meus empregados pagava carteira registrada, com todos os encargos sociais. E agora, de uma hora para outra, não de uma hora para outra, mas dentro de um processo de desobediência minha, eu perdi as empresas e bati na porta daquele coronel, e ele, usado por Deus, ele me empregou. Disse: eu não tenho emprego não, eu vou arranjar para você, me empregou. E eu estava, passei nem 15 dias que eu estava trabalhando, no mês de abril de 1983, quando eu recebi uma ligação que minha mãe havia sido atropelada, estava na UTI. Eu saí era uma vila industrial, 12 quilômetros, consegui um transporte, uma carona, depois peguei o ônibus naquele horário, mais 4 horas de viagem, e finalmente cheguei onde minha mãe estava. E eu não pude ver, ela estava na UTI, não pude ver a minha mãe. Naquele momento eu queria ouvir uma palavra de Deus, eu queria ouvir uma palavra, somente uma palavra, aleluia, de Deus. Porque o homem já tinha dito, não tem jeito, o homem já tinha dito que não tinha solução, era só aguardar o tempo para sepultar minha mãe. Eu fui visitar uma amiga nossa, amiga da minha família, e lá, quando eu entrei, aquela mulher, instrumento de Deus, quando ela me viu, o Espírito se revelou a minha angústia. E quando ela não perdeu tempo, ela disse: Joãozinho, me acalma, meu irmão, vamos orar, se conversar, vamos orar. E quando ela estava orando, missionária, o Senhor tomou em profecia, aleluia. Profecia não é predizer o futuro de ninguém. Profecia é o dom que Deus dá para revelar a vontade de Deus de edificar a sua vida, edificar a igreja, aleluia. E Deus usou a seguinte estratégia para me abençoar primeiro. Deus usou aquela mulher para dizer assim: olha, Joãozinho, eu vejo você tão angustiado, mas Deus está me mostrando agora uma prateleira. Sabe o que é prateleira? Aquela estante. E na estante Deus está me mostrando você na primeira prateleira. Ela olhando para mim, falando em mistério, e ela começou a dizer: pastor Moura, ela disse: mas o Senhor diz assim, Ele vai te colocar no último degrau desta prateleira. A palavra que veio fortaleceu meu coração. Eu estava vindo de uma empresa, para quem era um contador, que tinha 50 clientes, que agora estava sendo um funcionário. Então eu estava deprimido, eu estava para baixo. E agora a situação da minha mãe. Aí Deus usou mais uma vez aquela mulher para falar que o Senhor ia salvar todos os filhos da minha mãe. Outra promessa gloriosa. E que minha mãe não iria morrer daquele acidente. Como é bom! A minha mãe viveu muitos anos, irmãos. Isso foi em 83, minha mãe morreu em 74. 83 em 2004, perdão, 17 anos, 19 anos depois. O que eu quero dizer com isso? Como é bom ouvir a voz do Senhor. Fala, Senhor, fala suavemente, aleluia, porque eu quero ouvir a tua voz nesta noite, aleluia. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração, para a tua vida. 1 Coríntios
versículo 12 também. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele estava bastante preocupado com a igreja de Corinto. Ele queria que a igreja compreendesse a respeito dos dons espirituais. Imagine, queridos, o irmão, o pastor Moura tem o dom da profecia, a pastora, a missionária tem o dom da sabedoria, a pastora Josiara tem o dom do discernimento de espíritos, a irmã Léa tem o dom de cura, o nosso querido aqui, o futuro reverendo, com esse bigode maravilhoso aí, tem o dom de variedade de línguas. Nosso querido Lindolfo, o dom do conhecimento. Os irmãos observam a diversidade de dons. Os irmãos observam a distribuição que o Espírito Santo faz. Aleluia! Cada um com dons diferentes, uma diversidade de dons. E tem pessoas muitas vezes no nosso meio que tem até um pouquinho de ciúme, manterize. Por que que Maria tem tantos dons e eu não tenho nenhum? Às vezes a pessoa tem um dom e não sabe usar e não percebe que tem, que Senhor, o Espírito Santo já deu, mas ela não percebe e ela olha para quem tem, quando ela já tem o que Deus deu para ela. Aleluia! Aí Paulo, preocupado, diz assim: ó, vem cá, eu quero que vocês entendam uma coisa. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aí ele prossegue no capítulo 12, versículo 14, ele diz assim: ora, o corpo não é um membro. O corpo não é um membro, pastor. O corpo são muitos membros. Aleluia. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso corpo? Ora, simplesmente porque eu não tenho dom de profecia, então eu não faço parte do corpo de Cristo? Não, negativo. Eu faço parte do corpo de Cristo, sim. Aleluia. Com dons especiais ou não, eu faço parte do corpo de Cristo, porque eu creio no Evangelho do Senhor, e o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Pode o orelha dizer, porque não sou olho, não sou corpo. Não será por isso o corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Mas Deus colocou os membros do corpo, orelha, olho, mão, pé, colocou tudo, cabelo. Deus colocou um corpo, aleluia, cada um deles como quis, aleluia. Você está no lugar que Deus te chamou, você está no lugar que Deus te convocou, você está no lugar que Deus
membros padecem com ele, se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Versículo 27. Estou em 1 Coríntios 12, agora eu li até o 26, agora eu vou ler o 27. Aqui tem uma revelação tremenda. Eu queria que você dissesse assim comigo: ora, vós sois um corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Dá para você dar um glória a Deus por isso? Você é membro do corpo de Cristo. Em outras palavras, você não é um qualquer, você não é nenhum paraquedista, você não é nenhum avulso, você não é um visitante, não, você é membro do corpo de Cristo. Aleluia, glorifica a Deus por este grande privilégio. E quando Paulo prossegue nessa explanação, no versículo 28, então ele fala a respeito dos ministérios. Olha só, ele quer mostrar que existem dons espirituais, são 9, e existem ministérios, que é serviços, economia, né? Muito bem. Aí ele diz assim: há uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros. Tem irmãos que não profetizam, tem irmãos, irmãs, pastor que nunca profetizou, está batizado com o Espírito Santo. Falou nem sabe quem foi batizado, nunca mais falou. Não tem dom de profecia, não tem dom de curar, não tem dom de discernimento de espírito, mas tem um dom de socorro. Não pode ver ninguém em dificuldade que já chega junto. Quando vê a irmã passando por alguma privação, já chega lá, já divide, já compartilha, já procura entender. Esse é um problema de consultamento. Eu tenho um amigo que trabalha no hospital, já liga, já marca. Se é uma necessidade, faz uma cesta básica. Dom do socorro. Aleluia! Glória a Deus! Dom do socorro. Melhor é dar do que receber. Quando você dá, é porque Deus está te abençoando. Aleluia! Quanto mais você dá, mais Deus te abençoa. É como uma fonte inesgotável. Quanto mais você tira para abençoar, mas Deus coloca para te abençoar. E a sua glória resplandecer na sua vida. Isso é um dom maravilhoso, irmãos. Dom de socorro. Tem uma irmã lá em Natal, em Eli, parece uma vereadora. A casa dela faz fila de gente querendo consulta, querendo remédio, querendo cesta básica. Ela não é candidata a nada, é só crente, é só uma que tem o ministério do socorro. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aí Paulo prosseguindo assim: são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagre? Também não. Tem todos os dons de curar? Também não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam os dons? Não. Aleluia! Glória a Deus! Aí o Senhor quer dizer assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Tu não tem dom, pega o Senhor nesta noite. Ele vai te dar. Quem dá o Espírito Santo. Aleluia! Ele é quem dá, ele é quem distribui, ele é quem compartilha, de acordo com o que está no seu coração. Procurai com zelo os melhores dons, e agora vos mostrarei o caminho mais excelente. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia! Aí Paulo prosseguindo aqui no versículo 3, 12 e 13, retroagindo, ele diz assim: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, isto é, Jesus é condenado, Jesus é amaldiçoado. Ninguém que pelo Espírito de Deus vai dizer isso. Aí ele prossegue: e ninguém pode dizer
dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está explicado no versículo 7. Versículo 8, 12:8. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Que palavra é essa? É a pessoa chegar aqui, abrir a Bíblia e comentar o texto, contar o testemunho. Será que é isso para a sabedoria? Não. O dom da palavra da sabedoria, a pessoa que eu tenho, ele, numa fração de segundo, de uma palavra, Deus faz brotar da boca dele uma situação, uma revelação extraordinária que estava até fora do contexto. O primeiro diabo que foi lá do cristianismo, ele foi apedrejado. Antes do apedrejamento, diz a Bíblia no capítulo 6 de Atos que ele estava cheio de fé, cheio de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. No versículo 8 diz assim, no versículo 10 diz assim: e o povo não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito o que falava. Ele falava de uma maneira tão tremenda, tão extraordinária, que o povo ficava de boca aberta, porque era algo inusitado, era algo extraordinário, era algo diferente, era algo divino. Então era ele falando e o povo atento, ligado, aleluia, porque era o Espírito de Deus revelando. E quando Deus usa nos dias de hoje o homem de Deus nas palavras, que sai algo diferente, a igreja glorifica o Senhor, exalta o Senhor e sempre que Deus falou. Aleluia. Tem uma outra situação que a igreja estava motivada por um conflito muito grande. Estava havendo entre os apóstolos, entre os membros da igreja, uma grande confusão. Então era para contenda. Essa é a palavra, para contenda. Porque os ensinavam que os gentios deveriam circuncidar-se, tal qual os judeus, porque era um ensinamento e um uso de Moisés com os judeus. E tinha outros que não concordavam que os gentios deveriam ter um tratamento diferenciado. Os gentios não eram judeus, eram povos diferentes. E estava aquela grande confusão quando Paulo e Barnabé, juntamente com outros crentes, foram a Jerusalém para falar com os apóstolos, falar com Pedro. E quando chegaram lá numa assembleia, igual como nós estamos aqui, eles debateram. Paulo foi lá, falou, Barnabé falou, Pedro falou. E quando todos ficaram calados, olha o que é a palavra da sabedoria. Olha o que é o dom da palavra da sabedoria. Pedro era apóstolo. Quem era Pedro? O Senhor era aquele que sobre ele seria colocado, era como a pedra fundamental, seria a igreja, por isso chama Pedro de Papa. Pedro, o apóstolo que fez milagres. E quando Pedro terminou de falar, Paulo, erudito, Barnabé também, sábio, terminou de falar diante da assembleia. Aí diz o texto: e havendo deixa eu ver o texto 15:1, capítulo 15, versículo 1. Atos 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos, aos
anciões para aquela questão. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões irmãos, bem saber se já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentiis ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresça. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Pedro estava explicando que assim como os judeus receberam o Espírito Santo, os gentios também receberam, foram batizados com o Espírito Santo. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra dizendo: varões irmãos, ouvi. É aqui que entra a palavra da sabedoria. Quem falou eram os mestres, quem falou eram os grandes, e eles calaram. E agora Tiago toma a palavra, e havendo eles calado, ele tomou Tiago a palavra dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Aí o que ele fala? Diz assim: Simão, o Pedro, relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Aí o que é que ele cita? Olha só o que é que Tiago libera, inspirado pelo Espírito Santo. O que é que ele libera? Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. O que é que ele estava falando? Ele estava citando o quê? Citando o profeta Amós no capítulo 9, aleluia. Ele estava falando uma profecia de muitos anos atrás, num momento ímpar, num momento de contenda, num momento de confusão, num momento de discórdia. O Espírito Santo de Deus toma ele no dom da palavra da sabedoria e lança uma profecia que teria que se cumprir para calar a boca de todos e para edificar a igreja naquele momento. Isso é palavra de sabedoria. Tenda de Davi representa os remanescentes de Israel, que é justamente o que aconteceu, que ao longo dos séculos espalhados, completamente esquecidos, mas em 1948, no mês de maio, na ONU, foi dado o voto de Minerva ao povo brasileiro, considerando os judeus como uma nação. Daí, de 1948 para cá, Israel é considerada, honrada como nação, que até aquele tempo estava completamente esfacelado, né? Os judeus espalhados pelo mundo todo e não tinha lugar para se encontrar. E hoje não, hoje tem Jerusalém, tem o Estado de Israel recebendo o seu povo, porque Deus tem um mistério com eles. Porque a um, pelo mesmo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, conforme já falamos, a outro, pelo mesmo Espírito, o dom da fé. Que fé é essa? Que fé é essa? É a fé da salvação? 1 Coríntios 12, 4. É a fé da salvação? Não. Não se trata da fé salvífica, mas é a fé sobrenatural. É uma fé, aleluia, que Deus, o Espírito Santo, dá a cada um de nós para acreditar, querido, que Deus vai fazer o milagre. O milagre não se faz com recursos humanos. Quando termina a nossa força, quando termina os nossos recursos, quando termina a nossa capacidade, é aí que entra a ação extraordinária de Deus. É isso que nós chamamos de milagre, para a honra e glória do nome do Senhor. Estava Pedro e João agora entrando no templo, estava a caminho do templo, quando todos os dias pegava um paralítico e colocava na entrada do templo. Ele pedia esmola, ele não podia andar, alguém chegava e trazia e colocava ele ali. E Pedro e João agora indo para o templo para orar, aleluia, os apóstolos viviam assim, em completa comunhão, em oração, em jejum, pregando a palavra. E quando Pedro e João vai entrando, aquele homem pede esmola. E Pedro para juntamente
pregando e a pessoa está nem aí. É bom ficar ligado no homem de Deus, na mulher de Deus que está trazendo a palavra, porque depende, começa no olhar, começa a crescer a fé, você começa a materializar sua fé. Ele disse: olha para nós, e aquele aleijado olhou para ele. Ele disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Aleluia. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. E quando ele estendeu a mão direita e pegou no o homem pulou e começou a saltar, pastora. E ele começou a saltar. E os apóstolos entraram no templo e eles atrás dos apóstolos pregando. Os apóstolos entraram lá no templo e ele pulando, saltando para que todo mundo visse que o milagre tinha acontecido. Deixa que os outros vejam o milagre que Deus fez na tua vida. Aleluia. Os outros precisam ver que Deus faz milagre ainda. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está pronto para abençoar. A fé, aquela que remove montanhas. Aleluia. Jesus falando para os discípulos, para o povo, diz assim: olha, em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, viu, Janaína? Se a senhora tiver fé e não duvidar, preste atenção no que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Sabe o que ele disse? Se tu tiveres fé e não duvidardes, Mateus 21 e 21, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte. Se a este monte disseres: ergue-te e precipita-te no mar, sabe o que diz a palavra? Sabe o que Jesus falou? Assim será feito. Aleluia. Se a tua fé sem duvidar. Mas eu creio em Deus, eu creio na minha vitória. E depois procura outra alternativa. Você não crê. Você tem que crer naquilo que Deus está te falando. Se você crer em mim, aleluia, tudo que pedi foi Jesus que falou. Tudo que você pedir ao meu Pai, você vai receber, porque eu vou estar falando com o meu Pai e Ele vai atender a tua oração. Você tem falado assim com o Senhor? Glória a Deus. Continue falando. Alguns têm o dom da sabedoria, já falamos, o dom do conhecimento, o dom da fé, da cura, operações de milagre, profecia, discernimento, variedades, interpretações. Mas eu deixo eu falar uma palavra nessa noite para o teu coração. Os dons, busque. Se você não tem, busque. É maravilhoso, é bom, é necessário. Busque, aleluia. Você vai se alegrar, você vai ser feliz, você vai crescer, você vai ser uma bênção no amor de Deus. Mas saiba que para uns foi dado os dons espirituais, mas para todos, o Senhor nos deu a capacidade de andar pela fé. Aleluia. Quantos aqui andam pela fé? É aqui está escrito, aleluia, em 2 Coríntios 5 e 7, porque andamos com fé e não com vista. O que é a fé, meus queridos? O que é a fé? Está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É o fim e fundamento das coisas que você não vê. Você nunca viu, mas você crê que vai acontecer. Você crê que Ele existe. Quem foi que aqui viu Deus? Quem foi que viu Jesus? Ninguém. Quem foi que viu o Espírito Santo? Ninguém viu, mas nós cremos pela fé que eles são, aleluia, a Trindade que rege nossas vidas e que nos abençoa. O Senhor nos trouxe, o Senhor nos chamou para andar pela fé. O Senhor também nos chamou, querido, não essa fé raquítica, não é essa fé, mas é uma fé abundante. Portanto, assim como em tudo sois da fé, na palavra, seja abundante em tudo, 2 Coríntios 8, 7. Assim como em tudo sois abundantes
seja na fé, na palavra, na ciência, em toda a diligência e na graça também. E o Senhor nos convidou, nos convocou para tomar o escudo da fé. Em Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Quando Paulo escreveu para os Efésios sobre esse escudo, Paulo tinha sido um comandante militar. O Paulo, que era chamado de Saulo, ele era um homem muito inteligente, um homem de reconhecida capacidade e autoridade. Ele era um comandante romano, era um soldado romano. E quando ele escreve aos Efésios, falando sobre a fé, ele tomando sobretudo o escudo da fé, ele estava dizendo que os soldados romanos usavam o escudo de metal, bronze, 80 centímetros de largura, por 1,20 m de comprimento. Agora imagine, Vitor, imagine aqui um soldado com um escudo na esquerda, que é aquele que era a destra, na esquerda o escudo aqui enganchado, dando a ele uma total proteção, enquanto que na outra ele tinha a espada para se defender e para atacar. E isso Paulo diz: olha, toma o escudo da fé, porque quando o capeta mandar um dado inflamado para a tua cabeça, tu estás com o escudo da fé, levanta, bate e cai, e não te atinge. Quando mandar para o teu peito, para o teu coração, o teu escudo está lá, o escudo da fé protegendo, você não vai ser alcançado. Toma o escudo da fé. Efésios 6,16, armadura, só para completar a armadura de Deus. Toma deste escudo, tomando sobretudo o escudo da fé. Aleluia. Deixa eu aqui completar com os irmãos, é bem rapidinho. Vou terminar agora, faltam 5 minutos. No demais, meus irmãos, fortalecemos o Senhor na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os nossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você está com essa armadura, não tem capeta nem capetinho que chegue perto, porque você está completamente protegido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aleluia! Você está debaixo da cobertura de Deus, e você está protegido pela cobertura de Deus, pela armadura que Deus está te colocando. Aleluia! Aleluia! Mas todos são chamados. Vou concluir agora. Você pensa que às vezes as adversidades da vida, deixa eu confessar isso aqui para os irmãos. Estou com o irmão Zedei, 44 anos de casamento, mais tempo de namoro, 47. Ela já ouviu muitas vezes quando a situação é tão difícil, a luta é tão grande, que eu digo: vou chutar o pau da barraca, eu vou desistir. Ela diz: não, se a gente chegou até agora, a gente vai um pouco mais à frente. Aleluia. Quantas das vezes isso já aconteceu conosco? Quantas das vezes já veio pensamento negativo na minha cabeça, porque para ele sim, para mim não, porque para ela sim, ela para mim não. Quantas vezes isso aconteceu? Mas, querido irmão, nesta noite o Senhor tem dado uma promessa para cada um dos filhos.
Se você crê nessa palavra, glorifique o nome do Senhor. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Quem aqui já ouviu a voz do Senhor? Aleluia. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Diga assim comigo, profetize comigo. E todas estas bênçãos, fique de pé, por favor. Faça assim comigo, olha. Quando você fizer um giro aqui, porque é todas as bênçãos, vai abranger todas as áreas. Bom, diga assim comigo, profetize em nome de Jesus. E todas estas bênçãos, virão sobre ti, e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Profetiza agora para o teu irmão que está ao teu lado. Bendito serás tu na cidade. Bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre. O fruto da tua terra. O fruto dos teus animais. A criação das tuas vacas. E os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito serás ao entrares. E bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, erguidos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, Ele te abençoará na terra. O Senhor teu Deus te abençoará. Para a glória do Senhor Jesus. Salva de palmas para o Jesus. Um abraço, meu irmão. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Recebeu? Amém. Que bem essa palavra, né? Unidade na diversidade. Diversidade na unidade. Que Deus abençoe. Nós vamos orar. Vamos agradecer